fizer uma cova, cairá nela, e quem romper ou derrubar um muro, uma cobra o morderá. Palavra do Senhor para os nossos corações. Amém, irmãos? Graças a Deus. Não fazem 15 dias, o mundo inteiro contemplou uma tragédia em que 150 pessoas morreram instantaneamente. Um voo de uma empresa aérea francesa. Os irmãos conhecem a história. Através das investigações, ficou sabido que o copiloto, aproveitando-se de um momento em que o piloto foi ao banheiro, fechou a cabine de controle do avião, deixando o piloto do lado de fora, e provocou uma das maiores tragédias que nós já tínhamos notícia, jogando aquele avião nos rochedos, e tantas famílias, 150 famílias pelo menos, foram ali dizimadas, representadas ali naquelas famílias, deixando tanta gente angustiada e triste. Uma coisa que pode ser, imagino que durante toda a existência dos seus familiares, eles vão estar lembrando. Irmãos, queridos e amigos, ouvintes da palavra do Senhor, nós acabamos de assistir uma peça, onde, de forma muito clara, nós compreendemos o seguinte: que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocou este homem e esta mulher no jardim do Éden, e deu para este homem e esta mulher sua imagem e semelhança, tudo o que eles precisavam para bem viver. E conforme o desenrolar da peça, representada na irmã, que estava de branco, a humanidade foi se afastando, e se afastando, e se afastando dos propósitos do Senhor. E nós começamos a refletir sobre isto. O texto que nós lemos diz que aquele que cavar um buraco, a possibilidade de cair dentro desse buraco, o texto diz: cairá nesse buraco. E que se você derrubar um muro, você será picado por uma cobra. Como é que eu posso entender esta palavra de Deus para o meu coração? É simples. A palavra do Senhor, através da peça, através desse texto, está nos dizendo que todas as vezes que nós tivermos na nossa existência, no nosso ser, na nossa vida, o controle de Deus, nós temos uma esperança de vida eterna quando partirmos deste mundo, e vida com Deus aqui nesta terra. Amém, povo de Deus? Mas o que isso tem a ver, pastor, uma coisa com a outra? Irmãos, desde que nós somos pequenos, na nossa mais tenra infância, o Senhor Deus, Ele providencia para nós proteção. E quando nós não temos ainda condições de nos protegermos, Ele coloca um pai, uma mãe. Isso está mudando muito, né? Mas não é do desejo de Deus que esteja mudando assim. Amém, igreja? Mas esses pais providenciam um bercinho, você como criança, e Deus já providencia que o teu bercinho, que a tua cama,
tem uma grade para que você não caia do berço. É verdade ou não é, irmãos? Você já está vendo o cuidado de Deus através dos seus pais, colocando uma gradezinha, que aí você cresce, já não precisa mais de grade, você já dorme sem grade. Amém? Você já dorme sem grade aqui na cama? Não precisa mais, e Deus providenciou quando você estava precisando. Tem um texto na palavra do Senhor que diz assim: em vão trabalham os que edificam, se o Senhor não edificar primeiro. Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não estiver vigiando primeiro. Você sabe o que Deus está dizendo para você e para mim nesta noite? Que para a construção dos limites da tua vida, você vai precisar de alguns tijolos invisíveis. Desde a mais tenra infância, você escuta dos seus pais conceitos de vida, você começa a aprender com seus professores na escola, mas saibamos nós, obrigação de formar caráter não é escola pública ou particular. Amém, irmãos? É você que é pai, é você que é mãe, e Deus começa a dar para você alguns tijolos invisíveis, e você começa a construir para a tua vida, no teu caráter, um muro que vai te proteger, que vai te distanciar daquela sequência que vimos na peça. Primeiro, você tem uma inocência, e depois, por este mundo afora, alguns professores, impulsionados pelo maligno, começam a trazer novas mensagens para você, e dizer: a tua vida está muito monótona, que tal se você começar a sentir algumas novas emoções? E aí, você viu na peça chegando aquela emoção nova, um rapaz, uma moça, uma coisa que você vislumbra, e você fala assim: escuta, do outro lado, do outro jeito de viver, tem coisas novas que vão me dar uma coisa diferente na minha vida, e você começa a seguir aquelas coisas. E aí o Senhor, que estava bem pertinho de você, começa a se separar de você. Aquele Senhor que providenciou a grade, Ele já não consegue mais falar no teu ouvido, porque você começou a ouvir outras vozes, e que vão trazendo para você algumas coisas que é promessa de vida, promessa de vitórias, promessa de alegrias, promessas que nunca vão se cumprir na tua vida. E aí nós começamos, o ser humano começa a se iludir com tudo isto, e começa se afastando de Deus, e começa bloqueando. Irmãos, aquilo que eu falei com vocês, através das investigações, o copiloto, ele deixou do lado de fora da cabine de controle o único que podia controlar aquele avião. E o mundo inteiro fica pensando: por que aquele homem fez aquilo? Bloqueou a entrada do único que poderia fazer com que aquele avião continuasse a planar e não caísse. E ele providenciou para que caísse. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o Senhor Deus está falando no teu coração nesta noite, que aquele que cava um buraco vai cair dentro deste buraco. Cuidado com o que você anda fazendo, com o que você anda plantando, porque você vai colher. Está escrito na palavra do Senhor. Aquele que derruba um muro, uma juventude que já não quer mais saber de limites. Eu sou o meu dono, eu faço o que eu bem entendo, eu compreendo assim. É uma sociedade alternativa, faça tudo, porque tudo é da lei. Alguém já disse, e não deixou nenhum exemplo bom para ninguém, esse que disse isto: pode fazer tudo, querem colocar grades religiosas em mim, não quero saber de grades. Eu vim aqui na casa porque me convidaram para esta igreja, mas eu não quero grades,
de religiosidade. Deus está falando que Ele é muito mais do que uma religião. Ele está dizendo que alguns muros, algumas proteções que Ele te ensinou com tijolos invisíveis, Ele tratando o teu caráter, fazendo você um homem de Deus, uma mulher de Deus, te chamando para responsabilidades espirituais, te mostrando através de tudo que foi feito aqui, te mostrando que existe uma realidade de obediência a Deus, e aquele que obedece a palavra de Deus, este tem na sua própria vida sentido. Como é bom viver em obediência a Deus. Amém, meus irmãos? E aqui nós não estamos trazendo um discurso meramente religioso. Aqui Deus está presente e Ele quer salvar a tua alma do inferno. E antes de que você feche os seus olhos, enquanto você vive aqui nesta terra, meus amados irmãos, Ele quer ser o teu general, aquele que vai guiar a tua vida, que vai te proteger, que vai te livrar de toda essa sequência maligna que foi aqui mostrada. Os teus olhos estão sendo abertos nesta noite. Jesus, o único que pode abrir os teus olhos, porque a palavra dele diz assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Ele está neste lugar para te libertar. E Ele está bem perto. E você já está sentindo a presença dEle. Alguma coisa diferente aconteceu no teu coração nesta noite. Você está sentindo que há uma mensagem diferente no ar neste lugar. E o Senhor trouxe pessoas aqui para salvar, amém, igreja? Para transformar, amém, igreja? Deus está falando profundamente aos nossos corações. Irmãos, nós precisamos entender o cuidado de Deus para com cada um de nós. Ele quer que nós entendamos que toda vez que nós não temos limites em nossas vidas. Eu estava vendo uma matéria na internet em que diz que o ex-baterista do cantor Tim Maia, hoje ele vive nas ruas do Rio de Janeiro, andando. Quem viu essa reportagem? Andando na rua, perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro, um rapaz que era de boa aparência e tal, perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro, e todo desconexo. E parece-me que recolheram ele para uma clínica. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, do lado de fora da cabine do controle, estas pessoas, sem medo de errar, foram colocando Deus do lado de fora da cabine do controle de suas vidas. E a tendência, irmãos, é que o avião desça e se choque nos rochedos. Existe um que está querendo derrubar o avião que conduz a tua vida, e nesta noite você foi chamado a este lugar para ser liberto por Ele, e que você, ao invés de se chocar contra os rochedos da morte, você vai deixar que o único que pode controlar a tua vida, você vai abrir a cabine do controle da tua vida nesta noite, em nome de Jesus, e você vai deixar Ele entrar, e você vai ver que o avião que está embicado para descer, e que você já está sentindo o gostinho da desgraça, você vai ser alcançado pela graça de Deus. Aleluia. E este Deus está neste lugar, e Ele te chamou aqui para falar algo muito importante. E é para você que já aceitou Jesus e que não sabe por quê, mas que apelos após apelos, você não se decide pelo batismo, não fecha a cabine de controle da tua vida. Deus tem te avisado. Aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus. Eu quero me batizar. Eu quero. Quando é o próximo batismo? Eu quero. Não, fecha a cabine. Não, depois eu batizo, depois eu batizo, depois eu batizo, depois eu batizo. E Jesus vai ficando lá longe. E você não percebe que você está fechando a cabine de controle da tua vida.
E você entende que um avião sem piloto, ele vai ser lançado contra os rochedos, mas não tem problema não. Eu não tenho piloto, mas eu tenho copiloto. Copiloto não é piloto. Você está me entendendo? Copiloto não é piloto. Eu fiquei imaginando neste acontecimento, do lado de fora da cabine de controle. Essa mensagem é para todos nós, para você que já conhece Jesus, que por um motivo ou por outro, você abandonou a frequência na casa do Senhor. Isso não é tudo. Tem gente que está dentro da casa do Senhor, vem todo dia e a vida não muda nada. Isso não é tudo. Mas abandonar a casa do Senhor está escrito lá em Hebreus 10, 25. Não seja como alguns que abandonam a casa do Senhor, que deixam a casa do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? O copiloto começa a assumir o controle e trava a porta por dentro. E o nosso Deus, mas o Senhor não está falando aí de um Deus todo-poderoso? Eu estou falando, e Ele é mesmo todo-poderoso. Agora, esse nosso Deus, Ele é educado e Ele respeita o teu livre-arbítrio. Está escrito na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Pode ter certeza de uma coisa: o piloto tentou abrir novamente para poder salvar aqueles 150 pessoas com um machado. Deus não vai tentar abrir o controle da tua vida com um machado. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. A maçaneta para abrir a porta está do lado de dentro do teu coração. Amém, povo de Deus?